Palmeiras estipula valor para gastar em reposição de Richard Rios e mexicano disse não após consulta do Palmeiras. Que fase, hein? Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre reposição de Richard Rios, porque a venda do colombiano ao Benfica vai render 21 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais ao Palmeiras, que é dono de 70% do colombiano. Inclusive, ele já viajou junto com o diretor do Benfica. A reposição para a função de segundo volante, porém, não vai ser nas mesmas cifras, galera. Um valor dentro do aceitável para a diretoria do Palmeiras gira em torno de 10 a 14 milhões de euros. O Palmeiras já fez algumas consultas nos últimos dias. Um dos nomes foi o de Marcel Ruiz, do Toluca do México. O GE soube, porém, que o volante tem o desejo de atuar na Europa e disse não para o Palmeiras em um primeiro momento. Recentemente, o Ipswich da Inglaterra tentou a contratação do jogador, que não se empolgou com a proposta recebida, e ele aguarda novas ofertas dessa janela de transferência para ele jogar no cenário aí europeu. Você gostaria da contratação desse atleta? Deixa aqui nos comentários. A gente está numa fase tão difícil que nós estamos recebendo não de jogador mexicano. Galera, agora a gente vai falar sobre um craque europeu que pode pintar aí no Palmeiras. O Palmeiras está interessado na contratação desse brasileiro, mas que é naturalizado português, inclusive com constantes convocações para a seleção de Portugal, e amigo de Cristiano Ronaldo, pois joga com ele no Al Nassr. Nós estamos falando de Otávio. Esse é um jogadoraço. Para você que acompanha o canal aqui é Parmeira, 2021 mais ou menos, o Palmeiras negociou com o atleta e eu sempre gostei muito do futebol dele, gostaria demais da contratação desse jogador. Ele tem 30 anos e não vai ficar no clube da Arábia Saudita. Ele já está fora da temporada de Jorge Jesus, que é o novo técnico lá do clube de Cristiano Ronaldo. Otávio, para mim, cairia como uma luva. Ele, inclusive, há uns anos atrás, veio no Allianz Parque assistir um jogo do Palmeiras, né? Ele é um jogador aí que atua no meio campo, atua mais ou menos ali na mesma função de Rafael Veiga, de Maurício. Ele é um meio campista com pisada boa na frente. Eu contrataria ele para ontem. Inclusive, acho que as cifras vão ser bem tranquilas, porque é um jogador que já está acima dos 30 anos, né? E no futebol europeu, dificilmente alguém vai pagar mais do que aqui no Palmeiras. Resta saber se ele quer vir para o Brasil ou quer voltar para a Europa. O Porto de Portugal, que é o clube no qual ele foi muito bem recentemente, óbvio que quer a contratação de Otávio, mas é um jogador que, se viesse para o Palmeiras, rapaziada, ajudaria demais. E é esse o nível de contratação, na minha opinião, que a gente tem que fazer. Vocês viram o Flamengo hoje? Negociações avançadas com o Saúl, espanhol do Atlético de Madrid. Tem que ser jogadores com uma certeza maior. Certeza no futebol não existe. A gente sabe que tem que jogar bola. A gente trouxe o Felipe Anderson, não rendeu, pelo menos até agora. Mas é muito mais tranquilo a gente apostar em realidades, em jogadores consagrados, do que apostar em jogadores que são desconhecidos e que podem ou não dar certo, né? Vamos falar também de um outro jogador que não é tão conhecido e que, segundo a imprensa mexicana, o Palmeiras estaria de olho, que é o meio-campista Nelson de Ossa, do Monterrey. Ele é colombiano, também da seleção colombiana, e ele faz a mesma função de Richard Rios. Ele é segundo volante. É um jogador jovem também, gosto da contratação desse jogador caso venha, mas é ainda um jogador que, nos moldes do que o Palmeiras quer, é uma aposta, né? Eu vejo com bons olhos, tentaria sim a contratação dele para substituir Richard Rios, mas só porque senão a gente vai acabar ficando sem contratação. Eu queria mais era uma rapidez, uma agilidade, porque daqui uma semana e meia tem mata-mata contra o Corinthians e depois Libertadores. A gente não pode demorar na reposição de um titular como Richard Rios. O Lucas Evangelista, para mim, é legal tê-lo no elenco, mas não pode ser titular, rapaziada. Então, De Ossa é um jogador aí que o Palmeiras poderia olhar com bons olhos. Os mexicanos
do Monterrey, pedem cerca de 89 milhões de reais, cerca de 16 milhões de dólares. Ultrapassa um pouquinho ali o orçamento que o Palmeiras tem para contratar um substituto de Rios. Resta saber aí se o Palmeiras vai conseguir negociar ou não. Um fato curioso que veio à tona ontem no jogo contra o Atlético Mineiro é que após quase 10 anos, o Palmeiras mudou as paredes do vestiário do Allianz Parque. O que antes era assim, como vocês podem ver na imagem, com diversas fotos de títulos marcantes do Palmeiras, agora está assim. Eu não gostei. Qual a sua opinião? Para mim ficou muito sem sal, ficou muito genérico, ficou meio que de plástico. Eu gostava mais do outro papel de parede com os títulos, que você entrava ali no vestiário, um up a mais, um combustível a mais para jogar no nosso estádio. Agora, essas imagens aí, Palmeiras é o time da virada, algo genérico, não sei, eu não gostei muito não. Há quem diga que foi pedido de Leila Pereira, visto que as maiores conquistas recentes tinha a foto de Dudu. E Leila não quer ver Dudu nem pintada de ouro. Qual a sua opinião? Grande abraço, uma ótima semana e avante palestra!